Carlos, ele aceitou Jesus. Acho que são nossos pastores hoje, né? Então, naquele momento eu creio. Ele estava na glória lá. Porque como fechou ali, eu falei assim, nessa terra aqui é o fim. Mas nós temos Jesus como Salvador, é o início da vida eterna. Então, esse é o melhor lugar, estar na igreja, glorificar o nome de Deus, né? Vamos o louvor, levantar nossas mãos, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja, eu estou feliz de estar aqui, muito feliz, já falei, muito feliz. Não vieram deslocar para a nossa igreja, passamos muito engraçado, falava lá no Rio de Janeiro, né, que a minha igreja morava, São Miguel do Gostoso, o pessoal falava, o senhor do quê? São Miguel do Gostoso. O pessoal ria, é interessante, ficar por que esse nome, né? Você, poxa, mas a nossa cidade é tão bonita, São Miguel do Gostoso é tão bonito, a nossa igreja é tão bonita, né? O pessoal fala assim, eu não falo. Igreja, grande disso, vão lá no livro de Samuel, 1 Samuel, juiz, contigo. Depois, 1 Samuel. Lá em 1 Samuel, vamos ver 2 versículos. Só que eles serão alternados. Vamos ler o 17, depois vamos pular para o 45. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 e o 45. Glória a Deus. Comida, pessoal. É muito bom. Graças a Deus. Então, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 37, diz uma história conhecida, né? De Davi com os gigantes. Que se for a onde ele abateu o inimigo gigante, né? Fato tão conhecido. No 37 diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou da leão, do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Então disse Saúl a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Vamos avançar para o 45. Versículo 45. E Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? É interessante aqui, nessa passagem tão conhecida, o Davi, ele ficou em silêncio. Muitas vezes a gente passa por um deserto, a gente passa por uns problemas, que a gente passar por né? E nós temos que ficar em silêncio. Nós temos que ficar ligados. Né? Porque na luta a gente não ganha com arma. No exército, nas forças armadas, a gente aprende a bater o inimigo. Lá no quartel, a gente usa estratégia, né, de guerra para bater o inimigo. Porque todo país tem que ter sua força armada. Todo país tem que ter. Só para a gente ficar vulnerável. Não é o inimigo que toma o país. Né? Então, mas nós, povo de Deus, povo eleito, povo santo, estamos a estratégia de nós é Jesus. Quando nós estamos passando por um deserto, um mar tenebroso, uma área violenta, que seja, né? O escudo, a lança, o capacete, não adianta de nada. Que adianta, ó, ajoelha no chão. Está aqui na igreja, pegando todo esse deserto, toda essa luta e colocando, Senhor, fiz aqui. Não aguento, está doendo, está difícil, está puxado.
fechado. E a nossa arma é orar, dobrar o joelho, na igreja, às quarta, às sexta e domingo. Né? O treinamento é importante para vencer, porque nós temos que treinar. Eu falo que a igreja é um quartel espiritual. E os pastores estão aqui nos orientando, nos ensinando, nos dando estratégia para combater o inimigo. Né? Mas Davi, antes disso, ele foi em silêncio. Ele teve um treinamento. Antes ele matou um leão, ele matou um urso. Ele só ele falando, eu não matei um leão, matei um urso, não. Ele estava naquele momento ali, por quê? Ele não foi. Davi não matou o gigante ali, eu vou matar o gigante porque eu fui escolhido, porque tem promessa. Não. Ele matou o gigante porque ele afrontou o nosso Deus. Davi falou assim, quem é esse filisteu que está falando, meu Deus? Então, muitas vezes a gente pega aquilo na mão, passa pela rua, o vizinho olha, lá vai o Bíblia, lá vai lá o irmão vem para a igreja. Isso aí, às vezes a pessoa quer ir para a igreja, mas não tem coragem de assumir. Né? O irmão dele passou um sufoco danado, aí o negócio ficou estreito, mas olha só, ele está feliz, está alegre, ele conseguiu a vitória dele. Por quê? A minha estratégia de guerra foi ir para a igreja, chegar aqui e orar, porque nós temos uma igreja aberta. Né? A gente tem aí os custos, tem os gastos, para que essa casa de Deus fique aberta. Né? Então, quando a gente está ali clamando, né? A gente está com coisa para resolver, problema para resolver, a gente fala assim, eu tenho uma igreja, eu tenho pastor, eu tenho pastora. Essa é a estratégia. Então, o que a gente tem que fazer é confiar em quem é mais forte que nós, o Todo-Poderoso. Saúl chegou para Davi, falou para Davi assim, Davi, toma aqui meu escudo, toma aqui uma lança, um capacete. Davi pequenininho, estava escudo, aquela lança ia atrapalhar ele. Ele falou assim, não, vou usar a minha estratégia. Por quê? Imagina só, Davi pequenininho em relação ao gigante, 3 metros de altura, como é que ele ia lutar, como é que ele ia passar para aquele problema que estava enfrentando naquele momento, né? Ele com a espada, com a lança, o cara com 3 metros de altura, não conseguiu nada. Ele falou assim, não, eu vou usar as armas que eu conheço. Ele pegou a funda dele, de longe, o cara grandão, 3 metros de altura, chega perto do cara com a lança, com o negócio, o cara não vai pegar. Ele de longe, a estratégia dele, ele teve estratégia. Ele pegou a funda de longe, acertou e abateu o inimigo. A estratégia nossa qual é? É aqui, ó, da igreja. A gente buscar Deus, adorar a Deus, né? Levantar a mão para Deus, como o louvor disse agora, o pastor louvor grandemente. As minhas mãos eu quero levantar. Glória a Deus, eu vou te adorar. O inimigo cai. O inimigo cai. Agora, para você ter vitória, para você conseguir a vitória, você tem que ser fiel a Deus. Né? O dízimo fala, direcionado, trazei a casa de Deus, dízimo. Né? Oferta é semente, você tem que ter nome. Você está semeando no reino de Deus para que na vida você venha colher. Então, quando a gente está assim, né, passando pela tribulação, pela coisa toda, você fala assim, poxa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? Você conversa com Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te estudar. Aquele deserto, aquela luta, aquele gigante na tua frente, vai ser abatido. Aleluia! Agora, em silêncio, não faz alarde não. Não pula, não fica rolando, porque Davi venceu em silêncio. Ele pegou a funda, pegou aquela pedra dele, botou ali, lançou e abateu o gigante. Não precisou de ferramenta humana, não. Foi pela fé. Por quê? O gigante estava falando mal do Deus de Deus, do nosso Deus. E se agradou. Então, quando você chega aqui, quando você levanta a mão do céu com a sua fé, você coloca o teu laço, essa é a sua arma espiritual. Glória a Deus. Oferta, dízimo, é uma arma espiritual. O inimigo fala assim, pô, Denis, você vai ofertar mesmo? No final do mês, negócio estreito. O mês continua, o dinheiro acabou. Oferta. Aquela viu, ofertou 2 moedinhas,
Jesus se levou com ela, falou assim, ó, quem ofertou mais foi a viúva. 2 moedinhas, 20 centavos, do que um outro cidadão lá chegou, ofertou um valor muito maior. Então, quando a gente oferta, você olha para o céu e oferta para Deus, Deus quer ver o teu coração, ver o nosso coração. Aí quando o negócio fica estreito, aquele mar está ali tenebroso, eu disse, Senhor, eu confio em Ti, não preciso de arma material nenhuma, eu preciso, a gente precisa orar. Dá o joelho, ora, Senhor, eis-me aqui, me abençoa, me dá estratégia, fala com Deus, Deus escuta. Você é fiel, porque Ele vai escutar, Ele vai dizer assim, poxa, está lá, eu não servo lá me orando, buscando a mim, eles são tão fiel a mim, vou ajudar eles. E disso você vence, você rompe a barreira, os gigantes têm que cair. Glória a Deus. Amém? Então, igreja, se puder, coloque a mão no seu coração, fique à vontade, momento de falar com Deus. Senhor, esse aqui é o teu povo, esse aqui é a tua igreja, Senhor. Esse povo, Senhor, que confia em Ti. Nós não confiamos em carro, não confiamos em lança, em capacete, escudo, Pai. Não. Nós confiamos em Ti, Jesus. Senhor, ao dobrar nosso joelho, a clamar a Ti, Senhor, na Tua igreja, ou seja, em casa, que confiamos em Ti, Senhor. A estratégia do Teu povo, a estratégia do Teu povo que Te adora, Senhor, ora a Ti. Pai, receba, Senhor, nossa oração, nosso louvor a Ti, Pai. Receba até uma lágrima, Deus. Porque pensando em Ti não é honra, Senhor. Pai, Davi naquele dia derrubou o gigante, Pai. Um gigante, 3 metros de altura. Senhor, Tu sabes cada gigante que cada um de nós precisamos derrubar, Senhor. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, que não precisamos de lança, precisamos de escudo, não. Precisamos do Teu agir, Pai. Da Tua ordem. E com a ordem, vamos vencer e abater esse gigante, Deus. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai, que é tão fiel a Ti. Senhor, nos dê estratégia para vencer. Aumente a nossa fé, aumente, Senhor, nosso luz contigo, nós estamos sempre na Tua casa, Senhor. Pai, graças a Deus por tudo. Que o Senhor venha arrepender o devorador, o migrador e o portador de nossa vida, Deus. Pai, abençoa a nossa geladeira, a nossa despensa, Senhor. Abençoa a nossa saúde, Deus. Aqueles que estão aqui e aqueles que estão lá longe também. Abençoa, guarda eles também, Pai. Tudo, a Tua honra, para a Tua glória, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Nessa hora nós vamos estar abrindo a palavra de Deus. Domingo do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 16, Mateus 16, verso 18, amém? Mateus 16, 18, glória a Deus. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. 16, 18 de Mateus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que ligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Vamos agradecer, Pai,
de amor e de graça nesta hora. Estamos diante da Tua poderosa e santa palavra e nesta hora, Pai, eis-me aqui como canal, como instrumento na Tua presença, nas Tuas mãos. E faça agora a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos diante de um texto aonde nós vemos o apóstolo Pedro fazendo uma confissão, né? O Senhor Jesus, ele pergunta ao seu discípulo: quem vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam de mim? Quem dentre vocês verdadeiramente sabe quem eu sou? E uns diziam que era um profeta, outros diziam que era João Batista, outros diziam que era Elias. E Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Cheio de sabedoria, né? A ele foi revelado: tu és o Filho, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? E agora o Senhor Jesus, ele declara para Pedro o seguinte, né? E eu te digo, no 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos prestar bem atenção que a palavra pedra no grego fala de pedra. E a palavra Pedro no grego fala de Petros. Pedra, pedra. Pedro, Petros. Então há uma inversão neste texto, neste versículo, muito grande, e há muitas confusões de interpretações. Porque alguns vão dizer que Pedro é o fundador da igreja, que a igreja está firmada em Pedro. Mas não é isso que a palavra, esse texto está falando e mostrando. Se a palavra pedra é pedra, então o que Jesus estava falando? É que ele mesmo estava falando e mostrando que, como construtor da igreja, o que Jesus é? O construtor da igreja. Esse texto vai falar do início da igreja, da construção da igreja, e Jesus está falando que ele é a pedra, aonde Pedro, como o material, a matéria-prima, com a sua confissão, né, de quem Jesus era, Pedro, como a matéria-prima da construção da igreja, ia ser colocado, ia ser construído em cima desta pedra, meus irmãos. Então não é à toa que ele é a pedra ângular, ele é a pedra fundamental. A fundação da igreja é Jesus. O fundamento da igreja é Jesus. O centro da igreja é o Senhor Jesus. Por isso que nós somos uma igreja
cristocêntrica. Por quê? Porque temos Jesus no centro da igreja. Ou seja, Jesus, Ele reina no centro das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, nós temos como fundamento o Senhor Jesus. E Pedro, ele vai ali, naqueles dias em Jerusalém, ser o representante da igreja. Ou seja, quando Petros vem de pedrinhas, vem de pequenos fragmentos, sabe, essas pedras que são, trituradas. E agora ele vai chamar e confirmar a igreja do Senhor como pedras vivas. O que nós somos hoje? Qual é a nossa função na igreja do Senhor, no centro da construção de Cristo? Nós somos pedras vivas, de acordo com o que o próprio Pedro vai nos mostrar na sua primeira epístola, a epístola de Pedro, 1 Pedro 2:5, diz assim a palavra de Deus: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdotes santos, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então, nós somos pedras vivas, que compomos a construção da igreja do Senhor Jesus. E Ele faz agora uma promessa, porque até então, antes da sua vinda, antes de Ele mesmo fundar e construir a igreja, o inferno prevalecia na vida desta humanidade, na vida do ser humano. Mas agora Ele faz ali, Ele funda a sua igreja e Ele faz ali a seguinte promessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o que Jesus estava falando aí? As portas do inferno é a morte eterna. Então, o que Jesus estava assegurando para esta igreja, aquela igreja dos seus dias e esta igreja de hoje, que não adianta, as portas do inferno não tem mais poder, não tem mais autoridade, autonomia sobre a minha e a tua vida. Ou seja, a morte já foi vencida. Jesus já venceu as portas do inferno por mim e por você. Então, nós temos a vitória celestial garantida, porque na cruz do Calvário Ele já tragou a morte pela vitória, dando o brado de vitória. Amém? Quando Ele disse: Pai, está tudo consumado, está tudo realizado. O teu projeto, o teu plano de salvação está consumado na vida daquele que vai
né, naquele que vai crer, que vai acreditar em mim, que sou o único e suficiente Salvador. Então, meus irmãos, não temos o que temer. Amém? Não temos o que temer. As artimanhas, as artimanhas, as ciladas do mal, porque o Senhor já nos deu a vitória e nos garantiu que pode até se levantar, mas não prevalece contra a minha e contra a tua vida, contra as vidas desta igreja. Por quê? Porque nós somos pedras vivas, né? E agora edificados como casa espiritual. Lembre que você é morada, é casa espiritual de Deus. Você não é casa, qualquer coisa, não. Você é casa de Deus. O apóstolo Paulo vai lembrar a igreja aos Coríntios que ele fala: vós sois templo e morada do Espírito Santo, foste comprado com um bom preço, e o preço foi o sangue de Jesus na cruz. Então, meus irmãos, não esqueça disso. Você é morada espiritual, casa espiritual, né? Como para ser de sacerdócio santo, né? Separado, reservado para Deus, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Nós estamos aqui fazendo nesta noite, oferecendo o que a Deus? Oferecendo sacrifícios espirituais. Você veio aqui nesta noite, não veio agradar o pastor, não veio atender o convite do pastor, não. Você veio porque você é morada, você é casa. Você veio oferecer sacrifício, você é sacerdócio real de Deus. Você veio oferecer sacrifício de louvores e adoração ao nome do Senhor. Aleluia! Em forma de culto. Então, não abra mão disto, né? De oferecer sacrifício a Ele, e não somente na casa de Deus, mas na sua casa, né? Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem como, né, oferecer sacrifício de adoração, porque você adora em espírito e em verdade. A sua adoração não é para as pessoas ver e aplaudir, para receber reconhecimento humano. Não, você é um adorador de Deus e para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quem te comprou foi Ele, quem te salvou foi Ele, quem te remiu foi Ele, para você oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus. Meus irmãos, viva para a glória de Deus, viva para agradar a Deus. Não se preocupe em agradar, né? Em agradar o A, o A, B, o C. Não fique preocupado se vai, né? Eu não vou fazer a vontade de Deus porque alguém vai se chatear. Que deixe se chatear, porque você fazendo a vontade de Deus ou não, as pessoas
te apontam e te criticam da mesma forma. Então saiba que você foi resgatado e salvo para fazer a vontade de Deus nesta terra. E deixe o demais, deixe o resto com Ele. Ele se responsabiliza pelos seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, né, faça a vontade de Deus, né, por intermédio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura, que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, Jesus Cristo, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia! Ei, meus irmãos, faça a vontade de Jesus, que você não vai ser e você não é envergonhado. Amém? Então, mas se acontecer o contrário, todas as vezes que você negar o nome de Cristo, quem é envergonhado é você, somos nós. Então, faça o que Deus tem requerido de você, que é adorar. Amém? Olhar para Jesus. Oh, continuar com a sua casa, a sua fé firmada na rocha que é Cristo. Pode vir, como falou aqui já alguns irmãos, pode vir as tempestades, pode vir os maremotos da vida, pode vir os furacões, né? Mas você está lá, né? Porque você é aquele homem, aquela mulher prudente que tirou a sua casa da areia e colocou na rocha que é Jesus, nessa pedra da fundação que é Jesus. Então, né, temos o Salmo 91 que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido. Creia na palavra, tome posse da palavra, ande segundo a palavra de Deus. Então, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, para você que crê no Senhor, né? Você foi firmado, está firmado na rocha, né? Na rocha é inabalável. Então, lembre-se que o Senhor Jesus, Ele veio fechar as portas do inferno para mim, para você, e abrir as portas do reino dos céus. Amém? O céu está aberto para mim e para você. Já sabendo que Ele já nos advertiu de várias formas. E o salmista, no Salmo 34, no Salmo 34, ele vai falar o seguinte. Salmo 34, olha o que o salmista Davi fala para nós, né, para o povo de Deus, no versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são,
condições do povo de Deus. Parece que cada dia só aumenta, mas o Senhor, nós temos o Senhor como o nosso livramento. Amém, meus irmãos? Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer para a glória de Deus. Ei, a vida do cristão não é só sofrimento, não é só dor. Deus tem a alegria para você. Aleluia. Deus tem o refrigério, Deus tem o regozijo. Amém? Aleluia. Deus tem vitória, Deus tem surpresa. Isso porque o caminho do céu, porque tem dificuldade, porque o caminho para o céu é estreito, meus irmãos. Ele não negou para ninguém que seria fácil. Até quando ele fala em Mateus, né? No Evangelho de Mateus 11, né? Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele não promete tirar o fardo, mas ele fala, né? Olha só, vinde a mim todos os que estáis, 11:28, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Ele não prometeu de tirar o fardo, mas ele prometeu de aliviar, amém? De nos dar o refrigério. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Amém, meus irmãos? Ei, Deus já aliviou o seu fardo e já te deu o descanso. Descansa no Senhor, fica tranquilo. Amém, glória a Deus. O Senhor, Ele está trabalhando, né? Quando Deus se cala, não significa que Ele está parado. Amém? Não significa que Ele parou de trabalhar pelo seu povo. Não, meu irmão. Ele se cala para te fazer surpresa. Aleluia. Ele se cala para nos surpreender. Nem tudo que Deus está fazendo, Ele está falando. Até porque uma das coisas que nós falhamos muito é no falar. Por isso que o Senhor, Ele vai usar Tiago para nos advertir, nos ensinar o seguinte: que estejais pronto para ouvir e tardio para falar. Porque quem muito fala, muito erra. Quem pouco fala, pouco erra. Então, não se precipite com a sua boca. Nós sabemos que temos um inimigo implacável e que ele só arma as suas artimanhas e ciladas com a nossa ajuda, quando nós abrimos a nossa boca, porque só onisciente é o nosso Deus. Esse inimigo, ele não sabe o que você está pensando agora. Amém?
Mas quando você abre a sua boca, esse inimigo passa a saber o que você está pensando em fazer, em agir. Por isso que acabamos ajudando ele mesmo. Infelizmente, às vezes, inconsciente, acabamos falando demais e ele vai querer fazer gracinha de acordo com o que é falado. Mas lembre-se que mesmo assim, nós falhando, o Senhor é Deus misericordioso. Aleluia. E não deixa as portas do inferno superar, prevalecer. Ele não deixa o mal lhe vencer. Mas você vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, confie nesta palavra, confie nas promessas do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. Aí, o Senhor Jesus, lá no 18, 19 de Mateus, fala: dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, ele agora fala da concordância da igreja. Amém, meus irmãos? A igreja tem que andar numa só fala, num só pensamento, num só propósito, que é o quê? O propósito do reino do céu. Uma das coisas que a minha esposa me lembrou nesses últimos dias foi o seguinte: nós nos reunimos e concordamos em fazer um telhado aí da frente. E vocês viram como a coisa aconteceu? Rápido, menos que a gente esperava. Porque olhando ligeiramente, parece que não tinha nem a condição total financeira para fazer a conclusão do telhado. Mas foi a igreja sentar, se reunir e concordar. O que aconteceu? O resto do telhado foi concluído para a glória de Deus. Aleluia. E muito rápido, que pegou muitos assim de surpresa. Poxa, vim na igreja um dia, estava sem telhado, agora a coisa já está assim. Isso é o que? Quando a igreja concorda, quando o povo de Deus se une em um só pensamento, num só propósito. Então, dar-te-ei a chave do reino do céu. Meus irmãos, Deus tem te dado ousadia, autoridade. Amém? Aleluia. Deus tem dado a palavra de oração, a chave da oração, para que você clame, para que você peça. Amém? Então, saiba que as portas do inferno não prevalecem, nem contra a tua vida, nem contra a tua família. Amém? Nem contra a tua casa, nem contra esta igreja. Glória a Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Eu quero lembrar para os irmãos que amanhã dia 31, é uma data muito especial para as igrejas reformadas. Amém? Que creem na reforma. Dia 31 de outubro
é o aniversário da Reforma Protestante. É o dia onde, em 1517, o monge da Igreja Católica Romana, Martinho Lutero, né? Deus levantou esse homem para levantar a bandeira das Escrituras Sagradas e se opor à distorção da palavra de Deus. Amanhã, a Reforma Protestante está completando 505 anos de existência. Então, meus irmãos, por isso que a Igreja Batista Reformada tem vivido e tem batido nessa tecla em trazer a igreja, o povo de Deus, de volta às Escrituras Sagradas, à verdade bíblica. Amém? E como a pastora também falou que amanhã é o sorteio, não é isso? O sorteio será realizado em nome de Jesus. O diácono está responsável pelo controle dos talões. Os vendedores vão, se dirigir a ele, procurar ele para prestamento de conta, e aí, para que o sorteio seja realizado em nome de Jesus, em prol e em benefício da finalização da obra do Senhor. Vamos agradecer. Tem mais aviso, pastor? Então, sábado manhã com Deus, Sábado é manhã com Deus e